Eu gostaria hoje de trazer um assunto muito caro, na minha opinião, para a questão do campo da educação infantil, né? O mote desse encontro é o Centro de Investigações e Desenvolvimento Humano e Educação Infantil, o CINDEDI. E uma primeira questão que eu lançaria nessa mesa: que contexto da educação da primeira infância que você vislumbrava ao tempo da criação, portanto, do CINDEDI? Né? Primeiro, ao tempo que foi em 76, 77, que nós começamos a nos reunir enquanto grupo, antes, inclusive da Ana estar trabalhando comigo, que eu comecei a trabalhar com creche, foi em 77, eu acho que não havia no Brasil e no mundo, eu acho que não é só no Brasil, no mundo, uma ideia do que é a educação infantil, educação coletiva da criança pequena como a gente conhece agora. Nós começamos, na nossa época, a gente começou a trabalhar com creches filantrópicas, que na realidade era atendendo a pobreza. Inclusive tivemos um filme gravado, A Arte de Varrer para Debaixo do Tapete, onde a gente mostrava a pobreza que tinha e o dia terrível da mãe, da criança e da educadora naquele contexto de uma creche de Boias Frias. O que a gente vislumbrava para o futuro e o que a gente formava nossos estagiários, a gente ainda naquela época ainda vinha com uma ideia, inclusive, de cuidado materno substitutivo na creche. E só depois, já no final, no começo da década de 80, é que de repente entrou por uma experiência muito, que nós discutimos hoje de manhã, por uma experiência muito real, que se verificou que um modelo que a mãe segue em casa, se uma mãe tem gêmeos, já é difícil. Trigêmeos, mais difícil ainda. Quadrigêmeos é um caos. No entanto, a educadora tem no mínimo 5 para 1. Então, não dá para pensar como cuidado materno substitutivo, é impossível. É um outro know-how, é uma outra lógica. Não vai mais dar atenção individualizada, não vai oferecer um cuidado afetivo, um apoio às necessidades afetivas. Não é isso que nós estamos falando. Nós temos de criar uma proposta pedagógica que atenda às necessidades da criança e que olhe, inclusive, que a criança tem outros parceiros disponíveis para interação, que são as outras crianças. E criar um contexto que favoreça essas interações e a autonomia da criança, para a criança poder se explorar e interagir, e o adulto fique com mais tempo para interagir com alguma criança que esteja precisando ou atender alguma criança individualmente. Gostaria um pouquinho, Clotilde, depois você complementa, de falar um pouquinho de como o CINDEDI e esse grupo impactou no dia a dia de uma creche universitária. As creches estavam começando, a Clotilde falou da década de 1970, e ela começou no primeiro grupo de luta por creche, que se tem notícia no interior, entre Piracicaba e Ribeirão, a Clotilde estava. Nós tivemos a sorte de ter a Clotilde e o Marcos, que é um professor da Faculdade de Filosofia lá de Ribeirão Preto, escolhendo os espaços, junto com o debate todo, junto com os pais, com o sindicato, escolhendo esse espaço inicial. Eu não estava ainda presente nesse momento, eu vim um ano depois, e eu acho que eu marco na formação minha e do grupo daquela creche
3 pontos que eu acho importantes. Primeiro, a formação e o trabalho da Clotilde de doutorado, que é um trabalho sobre vínculo, né? Esse trabalho, nós já começamos com esse debate. A criança tem vínculo, ela tem capacidade de ampliar esses vínculos. Então, também esse debate relação mãe-criança é um debate que vai adiante. Junto com isso, não dá tempo de falar agora, você tinha todo o debate do movimento feminista, né, que também impactou a gente, que era, olha, esse lugar que vai ficar a criança é para a criança. Embora você tenha a necessidade dessa família ter esse espaço, mas esse lugar é para a criança. Então, a gente tinha, como tema em Ribeirão Preto, um quintal que tem 8.000 metros quadrados, com jardim, casa em árvores, pavão, galinha, etc, etc. Tartarugas. Esse contexto, Mônica, faz da gente pensar, e eu tive a oportunidade, um segundo marco para mim e para a formação de todos os colegas que trabalharam junto, foi em 87 que eu tive em Cuba por 60 dias, e para mim, vendo como os cubanos, com muito pouco recurso, brincava de fazer de conta, lendo El Coni e Vygotsky, numa visão muito diferente do que estava entrando no Brasil, porque o Brasil entrou por outro caminho, de uma tradução diretamente da Rússia. Então, é o segundo marco. A gente, aqui em São Paulo, tinha um movimento muito forte de Emília Ferreira, alfabetização, nesses primeiros 10 anos de 1980. E Ribeirão, nós não atingimos muito, a gente não participou muito dessa movimentação da Emília Ferreira. Terceiro marco. O grupo do Sindedi foi se aprofundando nas interações todas, né? E aí a Tilde com certeza vai falar mais sobre a rede de significação e toda a questão do valor da interação para a gente. Com isso deu as relações todas, o próprio tipo de acolhimento que a gente foi construindo e formando. E, por último, nós não largamos mão das abordagens todas que foram entrando no Brasil para... Estou recortando os bebês e as crianças pequenas. Foram entrando N abordagens. A educação infantil virou a educação, primeira etapa da educação básica. Então, aquela influência primeira das psicologias, das assistências, até da sociologia, na versão década de 1980, estava muito presente no nosso grupo. Eu chego no Sindedi em 1997 para propor um estudo de mestrado, né? Eu já atuava em Fortaleza, né, que é a minha cidade natal, na educação infantil, e vinha muito pensando essas questões, e inclusive uma das questões que me mobilizava bastante se não é um modelo de cuidado substitutivo, né, é o quê? Então, cheguei no Sindedi com esse desejo de ir sabendo já, conhecendo um pouco da história, né, e da produção na área do desenvolvimento humano e tendo ali investigado a questão da educação infantil. E o que me chama muito a atenção é essa efervescência e essa produção de conhecimento muito articulada, né, da pesquisa, do ensino e da extensão e da formação dos pesquisadores e dos professores, junto com a creche Carochinha, enfim. Tinha ali uma comunidade que estava pensando e se perguntando sobre a educação infantil, sem medo de fazer perguntas, porque essa era a questão. Bom, então o que é, né? Então, como é que vai? Já tinha muito conhecimento produzido na época que eu cheguei lá, né? E me lembro que estava terminando o projeto temático do processo de adaptação de bebês e começando o projeto temático de pesquisa da rede de significações. Então, ali... Que é esse livrinho aqui, ó. Ali, aquela comunidade
de pesquisa e de produção de conhecimento foi efetivamente o que imediatamente me instigou a estar lá e participar e efetivamente acho que em termos formativos uma das principais experiências de formação da minha profissionalidade. Hoje, professora de ensino superior, pesquisadora na área da infância, do desenvolvimento humano, foi esse percurso, vem sendo ainda, porque eu mantenho relações com os pesquisadores do Sindedi, foi esse percurso que, de certa forma, impactou muito a minha formação profissional. E gostaria, além da Clotilde, que foi a minha orientadora de mestrado à época, que aceitou o meu convite para orientar o meu mestrado, e a Ana, que está aqui nessa mesa, mas também não posso deixar de referir a Zilma Oliveira, que ainda hoje é minha parceira de trabalho, e que olha também para a pesquisa nessa perspectiva da articulação com o ensino, com a extensão, com a formação de professores, enfim. Então era isso, foi esse encontro, esse feliz encontro com uma comunidade que não tinha medo de se fazer perguntas, de investigar, de procurar referências, enfim. Porque a ideia do Sindedi era uma ideia, no meu entender, uma ideia nova de universidade. Era uma nova proposta de universidade, que era uma universidade, assim como nós falamos na educação, sair do modelo centrado no adulto e ensinando para a criança, também na pós-graduação a gente estava pensando, a nossa proposta é sair do modelo centrado no professor que vai ensinar os alunos e orientar os alunos, mas ser um processo muito mais horizontal, em que tem aquele que ensina, aprende ao mesmo tempo. Então, a Zilma foi minha mestranda, doutoranda, e vários foram mestrando, doutorando, pós-doutorando, e aonde tanto um aprendia como o outro aprendia, era dos dois lados. Além disso, havia quem era um pouco mais tempo no Sindedi, ensinava o mais novo. Então, era um grupo que trabalhava, tinha essa característica de horizontalidade, de multidisciplinaridade. Mas, então, é um jeito de trabalhar e de produzir que, inclusive, quando a gente produzia, e esse compromisso de você faz pesquisa de alto nível, que você tem fundo de pesquisa, você tem de prestar conta, etc., e escreve academicamente, mas, ao mesmo tempo, você tem o compromisso de produzir alguma coisa que atinja o público. Então, se tinha um tipo de livros fazeres que foi feito por 54 pessoas, que junto com o pessoal da Carochinha e do Sindedi, a gente foi fazendo o livro em conjunto e assim se ia. Mas você tocou numa questão que para mim tem sido bastante cara, que é onde essa psicologia entra para falar de uma pedagogia da infância, como que ela vem para auxiliar em uma compreensão, vamos dizer, com um lugar que pode pensar a criança pequena, E nós sabemos muito bem que nós temos problemas muito sérios com relação à compreensão da psicologia do desenvolvimento como aliada à nossa, na constituição de um pensar da pedagogia da infância. É interessante porque, mesmo eu brinquei hoje de manhã até, que
muitas vezes, depois da gente dar o curso todo de desenvolvimento na faculdade, quando os alunos entravam para um outro professor, ele dizia: vocês ainda não aprenderam nada sobre desenvolvimento, agora eu vou ensinar para vocês. E começava. A criança segura o pescoço aos 2 meses, ela senta aos 6, ela faz isso ao não sei o quê, que era uma coisa que nós nos negávamos a dar e olhávamos o processo de desenvolvimento e como se dá o processo de desenvolvimento. E que, na realidade, a gente mostra que a criança tem... Eu até vou introduzir uma coisinha um pouquinho diferente, hein? Tem um livro belíssimo, que é um livro feito por antropólogos, que vocês vão ter de fazer um terceiro momento. É um livro feito por antropólogos, que é sobre a criação de bebês em 7 países diferentes, feito por antropólogos, que são diários para pais, que são mitológicos. O diário é fictício, porém é baseado num estudo muito bem feito. E mostra como tem concepções de desenvolvimento absolutamente diversas. E vai da Turquia para Bali, para o oeste africano, para a Melanésia, para a Austrália, para os Estados Unidos. Japão? Não, nesse não é estudo. As 3 culturas? Não. São 7. Estou lembrando de um outro. E eles mostram como é completamente diferente. Por exemplo, eles pegam na América eles fazem um estudo histórico, que é com a América vitoriana, e aonde a criança nasce fruto do pecado. Então, desde o início, você cria a criança e o desenvolvimento dela deve conter os seus desejos e ensiná-la a dominar os seus desejos, porque ela é fruto do pecado. Por outro lado, em Bali, a criança nasce como um deus. Então, ela é Deus até 263 dias ou coisa semelhante. Então, ela não pode ser carregada abaixo do coração de quem carrega. E não se pode negar nada que ela deseja. E, na realidade, todas as crianças se desenvolvem em todas as culturas de formas mais variadas. Então, saem pessoas diferentes? Saem. Então, tem características daquela cultura, vão ter, possivelmente adaptáveis para viver naquela cultura. Se for viver numa cultura diferente, há um modelito de desenvolvimento que seria indicado? Não tem. Só queria completar que tem o capítulo introdutório do livro, que tem um debate bom sobre isso, viu, Mônica? Que introduz, e só para... Depois eu passo a bola para a Marisa, mas eu acho que esse grupo tem uma tradição dentro dessa psicologia, né, de rede de significação, de uma psicologia social, não é? Numa outra perspectiva. Numa outra perspectiva. Então, se você pega, por exemplo, essa revista aqui, a Marisa que coordenou com a Maria Malta, quando ela estava lá fazendo doutorado. Você pega os artigos de uma revista como essa, né, você vai ver que a gente pega o que a criança precisa. Precisa disso. É bem prática a revista, tá? Tem a pretensão de ser distribuído em banca de jornal. O que o adulto precisa saber para a criança ter isso? O que a gestão precisa saber para o adulto fazer isso? Para a criança poder brincar, vamos supor. Então, quer dizer, o foco é na criança, naquilo que ela necessita. Mas não no desenvolvimento de faixa etária, no desenvolvimento, portanto, dessas interações que a Clotilde... É saber olhar para ela. Dentro dessa cultura e dessa rede de tanta gente que circula em torno dessa criança. Eu queria fazer referência a um artigo que está, inclusive, numa revista da USP, de Psicologia, um artigo da Clotilde, da Kátia e da Zilma, que fala olhando a criança e seus outros. E ali eu acho que aquele artigo ele é muito primoroso para mostrar uma certa
certo desenvolvimento da história da psicologia que sai desse olhar focado no indivíduo e numa tentativa, que não foi só uma tentativa da psicologia de demarcar determinados universais, né, para um olhar da criança em contexto, da criança na interação com os outros, inclusive com as outras crianças e inclusive dos bebês. E esse é um salto que elas avaliam ali, né, muito atravessado por uma psicologia sociocultural, com Vygotsky, com Vallon, que efetivamente possibilita que a gente, tom, né, Marisa? Que a gente olhe esse desenvolvimento humano em uma perspectiva da cultura. Dessa contextualização, né, Clotilde, que você acho que faz de um jeito tão amplificado aí. E é essa psicologia que marca o atravessamento do olhar para a educação infantil. Quer dizer, a educação infantil ela não está aí para substituir alguma outra coisa que aquela criança não está tendo, não. A educação infantil tem um papel muito específico na promoção de determinadas e muitas experiências de aprendizagem para as crianças e que só vai acontecer em um espaço coletivo que tenha crianças, que tenha adultos formados e preparados para aquilo. Então, a psicologia contribui com um olhar para essa perspectiva aí da cultura. Bom, eu queria agradecer demais, né? Eu acho que eu conseguiria ficar um bom tempo mais aqui, né? Mas nós temos aí o limite posto, né, por essa comunicação, né, mas pelo espaço, pelo tempo da comunicação. Mas eu queria agradecer imensamente a Clotilde, a Ana Mello e a Marisa.